Solange, tá triste? Oi, catequista. Por que você tá triste? A tua mãe não veio te buscar ainda? Por isso? Por que você tá triste então? É que daqui uns dias a gente vai confessar. E eu tô com medo. Você tá com medo da confissão? Mas por quê? Ai, eu não sei o que falar pro padre. Eu não sei o que eu pequei. Eu não sei se eu tenho pecado, o que é. O que eu vou falar pra ele? Eu tô confusa. Ah, então vamos fazer o seguinte. Vamos treinar a confissão antes da tua mamãe chegar? Vamos. Para nós começarmos, eu queria saber se você já sabe o que significa confissão. Por que é que nós temos que confessar? Você sabe? Porque eu tenho pecado? A confissão é um encontro maravilhoso com o amor e a misericórdia de Deus. E Jesus instituiu a confissão, que é para nós ficarmos sempre perto dele. Mas aí a gente vai crescendo, a gente vai fazendo coisas que nos afastam de Deus e que deixam Deus triste. Quando a gente mente, quando a gente fala mal dos outros, quando a gente desobedece os pais. E tudo isso vai fazendo o nosso coração ficar pesado, cheio de pecados. E aí, Jesus nos presenteia com a confissão para que nós possamos ficar pertinho de Jesus. Que legal. Catequista, por que eu tenho que me confessar? Eu nem tenho pecado. Você que pensa. Já lá no tempo dos apóstolos, Jesus falou para eles que eles deveriam confessar os pecados uns dos outros. Porque o pecado, ele rompe a comunhão com Deus e com a igreja, a qual Cristo atua por meio dos nossos padres. Você sabia que os nossos padres, bispos, são sucessores dos apóstolos? Mas não é do Papa que eles são sucessores, catequista? Olha, você presta atenção na catequese, Solange, parabéns! O Papa é o sucessor de Pedro. O apóstolo Pedro foi o nosso primeiro Papa, a pedra fundamental da nossa igreja. Lembra que a catequista falou outro dia? Lembro. Então, o Papa é o sucessor de Pedro e os padres e bispos são os sucessores dos apóstolos. E Jesus falou para os apóstolos e também para os seus sucessores. Ele disse assim: confessai-vos uns aos outros. Para os padres também. Você sabia que eles também precisam se confessar? Mas padre tem pecado, catequista? Eu nunca vi um padre cometendo um pecado, mas eles são humanos igual a nós. E eles precisam se confessar também. Por isso você não precisa se preocupar, porque você vai contar os seus pecados para o padre, mas o padre nem pode falar para ninguém, porque ele tem que cuidar dos próprios pecados dele, porque ele também tem pecado e ele também tem que confessar com o superior dele. Entendi. E você sabia que nossos pecados confessados para o padre são sigilo? O padre não pode falar para ninguém. Nem para minha mãe? Nunca, não pode. Você pode ficar bom. sossegada. Pode contar Então, se eu tudo. falar para ele não vai contar para minha mãe? Não vai contar. Nem para você? Nem para mim. Muito menos para mim. Imagina. E também Jesus falou que todos os pecados que eles perdoassem seriam perdoados. E aqueles pecados que eles não perdoassem não seriam perdoados.
Está lá em João, no capítulo 20, o versículo 23. Em casa você pega a tua Bíblia e dá uma olhadinha lá. João, capítulo 20, versículo 23, que Jesus diz: todos os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Então veja que foi o próprio Jesus que instituiu a confissão. Então, quando eu for lá confessar com o padre, tudo que eu falar para ele, depois eu não preciso mais me preocupar, porque se eu fui lá e conversei com ele, me arrependi, eu não tenho mais pecado daí? Nenhum. Você vai chegar lá, vai confessar os seus pecados e quando você sair, você é uma menina nova, uma criança nova. Você deixou lá aquela criança velha, cheia de pecados e sai uma criança nova. Você sabia que o confessionário é o único tribunal que você chega lá se acusando, se declarando culpada, suja, e sai de lá limpa, inocente? Sabe por quê? Por quê? Porque o teu juiz nesse tribunal é o próprio Jesus. E ele também é o teu advogado. Jesus vai estar lá me ouvindo? Vai, na hora que você entrar no confessionário, já não é mais o padre ali. Jesus está na pessoa do padre. Então você olha e você veja Jesus, porque Jesus usa o padre como um instrumento para te ouvir. Então ali é Jesus falando com você. E você deve ouvir atentamente o que ele falar para você e fazer direitinho, cumprir a tua penitência. Nossa, catequista, então eu posso contar para ele que eu briguei com a minha mãe, com meu pai, eu provoquei minha irmã. Pode. Eu posso contar que eu briguei com os meus amiguinhos? Você deve contar tudo isso. Sabe o que você vai fazer? Um exame de consciência. Exame? Vamos treinar esse exame de consciência e no Mas dia... é com injeção? Não, não tem agulha, não é esse tipo de exame. É uma reflexão sobre os teus atos. E você pode usar os mandamentos de Deus que Ele te deu. Os 10, aqueles lá que a gente viu na catequese? Aqueles 10. Você pode usar os mandamentos como itinerário para você saber quais deles você ofendeu a Deus. No primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Você realmente ama a Deus sobre todas as coisas? Eu amo. Você vai à missa todos os domingos? Ou naquele dia que aquela sua amiga vem te visitar lá da fazenda, que eu tô sabendo? Ai, catequista, às vezes eu tenho preguiça de acordar cedo, aí às vezes a minha amiguinha tá lá em casa, ela não quer ir, e daí eu não convido ela para ir junto, daí a gente fica dormindo ou fica brincando, aí a minha mãe deixa. Então, você não está amando Deus acima de tudo. Você está mais amando a preguicinha de ficar em casa, tá? Você arrumou uma desculpa para justificar a sua não ida à missa. Isso é pecado. Mas se eu tiver com preguiça é pecado? É, dos 7 pecados capitais. É pecado, sim. Catequista, mas eu tenho que lembrar os pecados desde o dia que eu nasci? Não precisa. A nossa igreja, ela recomenda que a criança confesse a partir dos 7 anos de idade, sempre que cometer pecado grave. Pelo menos uma vez ao ano, mas é claro que você não vai esperar um ano com um pecado grave para ir lá confessar. Sempre que você fizer um pecado grave, você vai lá e confessa com o padre. Os pecados mais leves... O que é pecado grave? Pecado grave são aqueles pecados
que você prejudica as pessoas, você prejudica você e a vida de outras pessoas. Você coloca em risco também a vida de outras pessoas. Por exemplo, matar é um pecado gravíssimo contra a lei de Deus. Matar? Matar é um pecado gravíssimo. Mas se uma pessoa mata a outra, ela é perdoada? Se ela se arrepender e for lá se confessar e cumprir a penitência, sim, Jesus é amor, é misericórdia, Jesus perdoa. Mas para isso tem que se arrepender de verdade. E não pode chegar lá e esconder algum pecado. Você ir lá e falar somente alguns pecados e aqueles que você tem vergonha de dizer, você, não vou falar dessa vez porque fiquei com vergonha, que daí a tua confissão não é válida, tem que contar tudo. Mesmo esses pecados hediondos, principalmente esses pecados graves. Mas, catequista, eu posso fazer uma listinha então? Porque se eu for lá, chegar na frente do padre, ainda mais sabendo que Jesus vai estar lá junto com nós, eu vou esquecer dos meus pecados, de todos eles. Eu posso fazer uma listinha para levar para confessar? Sim, você deve fazer uma listinha. Mas E você pode não ser grande ou tem que ter só um pouquinho? Pode ser grande, pode ser Tem todos que ter os seus todos. pecados. Você não precisa justificar o pecado. Você só fala o pecado e quantas vezes você pecou. Mas lembre-se que você tem que ter o firme propósito de não mais pecar. E aí, se você esqueceu algum, você é perdoada do mesmo jeito. Só que daí, se em casa você lembrar, olha, esqueci aquele pecado, nossa, e agora? Não tem problema, você foi perdoada. Só que da próxima vez que você for confessar, você conta esse pecado para o padre e diz que você esqueceu. E você está perdoada. Viu? Por isso que é o exame, porque eu tenho que fazer e me arrepender. Isso. Eu tenho que ficar pensando nos pecados. São 5 passos. Qual que é o primeiro? Você vai lá no seu quarto, faz as tuas orações, faz uma reflexão e pensa nos seus pecados. Anota eles. E aí você já começa a fazer o propósito de não mais praticar aqueles pecados. Se arrependa daqueles pecados, de ter ofendido a Deus. Peça perdão a Deus. Mas se tiver algum pecado que você não consegue se arrepender de ter feito, porque você fez com tanto gosto, que se você estava irritada, que você não consegue nem se arrepender, você reza e peça para Jesus, para Ele tocar teu coração e fazer com que você Daí se arrependa. Ele vai me ajudar. Ele vai ajudar você. E aí depois que você teve consciência de quais são os seus pecados e fez o firme propósito de não praticá-los mais, você procura o padre. Aí lá você conta todos eles, veja a tua listinha, fala todos os pecados. E aí atentamente você ouve os conselhos do teu padre, do teu pároco. Se ele te der alguma penitência, você vai lá, realiza, fala o ato de contrição, diz para Deus que você se arrepende. E lembre-se, essa penitência não é um castigo, tá? E aí depois que você cumpriu a penitência, você está livre, está perdoada e é uma criança nova. Mas se saindo dali, sem querer, você volta a cometer um dos pecados novamente, o que é que você vai fazer daí? E eu preciso ir toda vez, se eu brigar com a minha mãe, toda vez que eu brigar com a minha mãe, eu preciso ir me confessar com o padre? Alguns pecados mais leves, aos domingos, quando você for na missa, no ato penitencial, você é perdoada. Somente quando tiver pecados graves, você não pode receber a comunhão. Você não pode participar da mesa do Senhor, do banquete pascal de Jesus, se você tem algum pecado grave. Aí sim, sempre que você cometer um pecado grave, você deve procurar se confessar antes de comungar. Que horas que é o ato penitencial na missa?
É logo no início da celebração. Quando o padre, bem no comecinho, bem então. no começo. O padre vai falar? O padre vai falar que tem aquela música Piedade, Senhor, piedade, Senhor. Entendi. Catequista, eu tenho mais uma dúvida. O padre vai brigar comigo? Não, o padre nem vai lembrar dos seus pecados no outro dia. Ele está acostumado, todos os dias ele atende confissão. Você não precisa ter vergonha. E Jesus, ele está lá. Você acha que Jesus vai brigar com você? Não. Jesus deu a vida por você. Jesus é meu amigo. Ele é seu amigo. E ali o padre é Jesus Cristo. Ele representa Jesus. Então não tenha medo. Ali você pode falar o que você quiser, que você está segura. Mas, catequista, como que eu faço para me confessar? Eu chego e logo começo a ler a listinha dos meus pecados só assim? Não, você chega lá, pode cumprimentar o padre, fazer o sinal da cruz. E você diz quanto tempo faz que você não se confessa, qual foi a sua última confissão. E aí você fala, padre, perdoe-me porque pequei. Meus pecados são esses. E aí você já puxa a tua listinha e fala todos os teus pecados. E o ato de contrição que a catequista pediu para nós aprender. Você aprendeu? Falo, que horas? O padre vai mandar você falar no final. Se ele pedir para você dizer ali na frente dele, você diz. Senão, quando você sai dali e vai cumprir a tua penitência, você fala para Jesus. E você sabe o ato de contrição? Sim. Quero ouvir, então. Meu Senhor e meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido. Prometo, com a vossa graça, nunca mais pecar. Meu Jesus, misericórdia! Aê! Nossa, mãe buzinou, chegou! Viu? Ficou mais calma agora? Tá mais feliz? Olha que sorriso lindo! É assim que eu quero te ver na próxima vez, tá? Ah, então tá bom, catequista. Então tá. Tchau! Obrigada. Eu não sei